Episódio 3, aqui está. Uau, vocês já tinham recebido esta imagem. Às vezes eu vou acabar, não é uma regra. Às vezes, deixa eu olhar aqui para vocês, eu vou antecipar a imagem, como eu fiz esta semana. E às vezes, por algum motivo, ela só vai aparecer no momento da live. Eu queria dizer a vocês que toda imagem ela vai precisar de uma explicação. Por que que ela foi escolhida? O que tem a ver essa imagem dessa menininha segurando uma bandeira da Finlândia e, pelo visto, num dia diferente do que o pessoal de São Luís está passando hoje, o pessoal do Maranhão, que estão aí com um calor razoável, né? Geralmente é assim, dá para perceber que o clima dessa foto é um clima de muito frio. Amigos, essa é uma foto muito interessante e que, deixa eu voltar aqui para vocês, e que ela chegou às minhas mãos, olha que coisa interessante, na quinta-feira passada, portanto, fazendo uma semana aí praticamente, na quinta-feira passada, essa foto chegou para mim através de uma mídia social. E vocês, não sei se vão se recordar assim de imediato, mas quinta-feira passada, gatinha, foi dia 20. 20, precisamente. Dia 20 de março. E essa foto chegou para mim e me fez até mudar um pouco o tema de hoje por conta do que vem a seguir. O motivo pelo qual eu e outras tantas pessoas, mundo afora, receberam essa foto. Talvez até você tenha recebido, talvez não. Mas esta foto ela veio e ela tem uma conexão, senhor Hamilton, porque o dia 20 de março é um dia mundialmente comemorativo. Você sabe que ao longo do ano a gente tem dia para todas as coisas, para as profissões, para, claro, pai e mãe, né? O nosso aniversário. Nós temos dias comemorativos diversos. Mas no dia 20 de março, se você ainda não conhece, deixa eu colocar aqui para você, foi o Dia Internacional, portanto, comemorado no mundo afora. Deixa eu colocar aqui para vocês. O Dia Internacional, olha aí, da Felicidade, amigos. Deixa eu pôr essa imagem aqui, que eu também achei uma imagem, não é a nossa oficial de hoje, mas eu achei muito, muito legal essa imagem. Dia 20, Dia Internacional da Felicidade. A gente não fica ligado em tantos dias, né? Particularmente, saiba que o planeta Terra, nesse dia, comemora a felicidade, embora a maioria das pessoas não saibam que esse é o dia da comemoração e às vezes passa até batido. Deixa eu de novo olhar aqui para vocês. Eu tenho a impressão de que esse dia passou batido para você, não passou? Honestamente, não fiquem chateados, quase que para a maioria aqui. Mas esse é um dia muito, muito significativo. Eu gostei, como eu disse também, dessa foto aqui, gatinha, porque o sorriso, a espontaneidade desse garotinho, e com um detalhe, hein? Com a Bíblia na mão, olha só a palavra de sabedoria na mão, eu achei assim muito, muito expressiva essa imagem aqui. E nesse dia, porque temos aquela imagem né, agora ficamos aqui com o menininho e a menininha, mas particularmente eu utilizei esta imagem porque eu recebi, amigos, essa postagem feita pela CNN, no próprio dia 20, no dia da comemoração, revelando que a Finlândia lidera, e foi anunciado isso na própria quinta-feira, dia 20, o ranking dos países. Hoje nós temos um ranqueamento dos países que é divulgado todos os anos, precisamente no dia 20. E desse ranking dos países mais felizes, em que as pessoas são mais felizes, justamente a Finlândia, por isso essa menininha com a bandeira da Finlândia aí, ocupa o primeiro lugar desse ranking.
Aliás, esse ranking é muito, muito interessante. Quero comentar alguma coisa aqui para vocês. Então, olha aí, essa imagem um pouquinho mais ampliada. Essa é uma divulgação feita pela ONU e é um projeto assim muito, muito interessante. Bom, antes de continuar e comentar sobre esse projeto, eu queria dizer a vocês que, como de costume, eu tenho aqui do meu lado essa foto impressa. Ela está um pouquinho mais ampliada daquela que eu mandei para vocês, mas está aqui esse simbolismo, teoricamente, um simbolismo de uma menininha feliz no país que é considerado o país mais feliz do planeta Terra, pelo menos dentre um ranking de 147 países. Temos aí, acho que 211 ou 214, alguma coisa em torno disso, reconhecido pela ONU, mas dos 147 países que passaram por toda uma pesquisa, e eu vou comentar com vocês agora na sequência, a Finlândia está em primeiro lugar. Então eu vou deixar essa menininha para nos inspirar aqui do lado. Veja, fica bem aqui, né? Para a gente se lembrar desta imagem, porque é um tema muito importante. Eu vou fazer uma pergunta inicial. Você se considera, uma pergunta retórica para você pensar, você se considera uma pessoa feliz? Opa, não precisam me responder agora, mas pergunto novamente. Você se considera uma pessoa feliz? Se você não é uma pessoa feliz, uma coisa eu tenho certeza. Ou se você é mais ou menos, alguém pode dizer, olha, mais ou menos, não está 100%, mas uma coisa eu tenho certeza, queridos amigos e familiares, todos nós queremos ser muito felizes. Às vezes a gente quer até algumas outras coisas, mas você concorda comigo que a felicidade está no topo, tá entre os tópicos mais importantes que o ser humano deseja na vida? Ah, poxa, queria ter dinheiro para realizar muitas coisas, quero viajar, quero fazer isso, quero. A gente pode elencar uma lista imensa aqui, mas no fundo, no fundo, a gente está querendo uma coisa muito especial. Por que que a gente quer viajar? Por que que a gente quer mais dinheiro para realizar algumas coisas? Por que a gente quer se dedicar a uma profissão? No fundo, nós queremos ser pessoas mais felizes. Eu tenho costumado dizer pessoas melhores, mas mais felizes. Eu até colocaria um outro item junto com a felicidade, que eu sinto que as pessoas, o ser humano busca, e eu estou nessa classificação junto com vocês, que é a paz. Vocês concordam? Sim, é um pouquinho de percepções, de experiência. Aqueles que têm um pouquinho mais de experiência, como eu aí na vida, já rodado aí mais de 20, 30 anos, né? Um pouquinho mais, talvez, vão concordar que felicidade e paz estão entre. Ainda mais depois de um certo ponto, a gente pensa o seguinte: poxa, a gente pode alcançar muitas coisas. E aí a gente até acrescentaria um terceiro, se me permitem, para nesta introdução aqui que você acha que vão concordar comigo, né? Queremos ser felizes, queremos ter paz, paz de espírito, tranquilidade, paz com todo mundo e queremos ter saúde. Concorda, gatinho? Esses Sim, três estão. Olha, sim. para eu ficar em três aqui hoje, tá bem? Imagine, depois de um certo tempo de vida, a gente fala: olha, eu quero ter saúde. Se eu tiver saúde, se eu tiver. Pô, mas saúde sem paz? Eu tenho saúde, mas não sou feliz. Não tá bom também. Qual é o melhor dos mundos? Saúde, paz e felicidade. Então veja como está no topo. Amigos, saúde, o mundo já mede como é que está a saúde do planeta já há algum tempo. Sobre paz, mais ou menos, tem alguns medidores aí que revelam como é que está a paz entre os países e tal, mas o da pessoa é mais difícil isso acontecer. Mas eu queria dizer uma coisa a vocês. Desde 2012, portanto, 13 para 14 anos somente há 14 anos, o planeta Terra encontrou uma forma de medir o grau de felicidade dos países.
e, portanto, de certa forma, das pessoas que vivem neste país ou nesses países. Uma coisa muito recente, somente 2012, como eu estava comentando. Então, todos os anos, a partir de agora, amigos, você já sabe, coloque até na sua agenda aí, dia 20 de março de todos os anos, já pode se preparar. Vai lá, busque alguma coisa sobre felicidade e você vai encontrar uma coisa interessante. Eu volto aqui para mostrar novamente a postagem que eu recebi. Essa veio, pode vir por outros canais, mas para mim veio pela CNN, que é o relatório. Olha que coisa interessante, o relatório mundial da felicidade. Eu queria comentar aqui, olha, você tem aqui desse lado, rapidinho ali, você deve estar pensando em mente assim, puxa, se são 147 países, onde é que está o Brasil? Já vou revelar ali para vocês, 36º. E aí você tem aí os principais países que estão em primeiro lugar, segundo, olha, meio que tudo ali na região dos países Escandinávia. nórdicos da Escandinávia. Olha só, gata, Finlândia, Dinamarca, está ali por perto também, Islândia, Nossa, lá em cima. ali mais em cima. Mas olha só, Suécia, depois vem Noruega, ah, Não, Holanda. um pouquinho para frente vem Noruega para dar um destaque. Holanda está ali perto. E uma curiosidade: Costa Rica, pela primeira vez, chegou aqui já no top 10, né? Nos 10 países mais felizes. Lembrando que Costa Rica, né, já comentamos sobre isso, faz parte das 5 Blue Zones, onde tem um núcleo de pessoas, não o país todo, tá bem? Mas há uma região que há um número de pessoas que vivem mais com melhor qualidade. Bom, Noruega, até Israel entrou aqui, curioso. Luxemburgo, né, um É, país muito legal. pequenininho, mas muito interessante. E lá depois vem o Brasil. E a gente, hoje eu vou fazer um convite para a gente fazer uma análise sobre o nosso grau de felicidade sobre dois critérios. Dois critérios. Um deles é esse divulgado pela ONU. E o outro, vocês vão saber daqui a pouquinho. Sobre o da ONU, esse relatório que saiu dia 20, vai ter gente aqui que vai dar uma pesquisada por curiosidade, porque ele é um relatório realmente muito interessante, né? O ranking não é só assim mostrar uma página do ranking, é tudo que está na reflexão por trás disso. E é por isso que eu trago essa imagem dessa menininha aparentemente feliz, e parece que está mesmo, né? Que imagem linda. E eu fui até pesquisar um pouquinho dessa imagem. Hoje a gente usa a inteligência artificial para buscar informações que algum tempo atrás a gente não conseguiria. E eu consegui descobrir, gatinha, um pouco além um momento do dia em que essa foto foi Ah, tirada. E legal. uma curiosidade que eu trago nesse momento aqui para vocês: a família dessa Ah, que menininha. legal. Infelizmente, por motivos de proteção, não consegui descobrir o nome dela. Então, ela vai ficar como a garotinha finlandesa para nós, né? Mas aqui está a família finlandesa. Ela é a menininha que está à direita, se você estiver vendo o menor no seu celular. Tem uma irmãzinha menor, tem uma irmãzinha maior, os pais ali. E esse é o símbolo de uma família feliz finlandesa, apesar da temperatura que dá para perceber o clima, e eles foram fazer um passeio em meio à natureza. Meus amigos, eu estava dando uma checada aqui, novamente, deixa eu ver se eu encontro aqui, só para fazer uma menção aqui para vocês, uma coisa interessante das temperaturas, como a gente perguntaria assim, né, nós brasileiros, como pode uma, uma família, um país que tem essas temperaturas estarem entre as pessoas mais felizes do planeta. Bom, vou logo direto para o inverno, que acabou agora recentemente para eles, em fevereiro, cerca de um mês atrás, mais ou menos. As temperaturas no sul da Finlândia ficam entre -5 e -10. E se você for para o norte da Finlândia, especialmente um local onde a gatinha quer visitar, que é lá na Lapônia, e Sim, aí a vida quero, lá pode chegar. Quer mesmo, gatinha? Tem quero, com certeza? certeza. A vida lá, amigos, pode chegar.
até menos 40 graus centígrados. Isso constantemente, não é só o pico, não, né? E aqui está uma família feliz no meio da natureza. Tá certo que o pai aqui, enquanto essa foto estava sendo tirada, eu consegui até essa imagem. Ele estava dando uma checada nas imagens ali, não sei se no Instagram ou em algum outro local, né? Ah, Mas ele está feliz também, viu, tá. Beto? Tá. Talvez seja uma mensagem de família, né? Dos pais, então tá justificado aí. Esse é o contexto da foto. Amigos, deixa eu fazer um comentário com vocês aqui. Esse é a capa do relatório. Esse é o relatório World Happiness Report. Eles chamam de Relatório Mundial da Felicidade, né? Ele é divulgado pela ONU, mas a liderança das pesquisas e a liderança do projeto, ele é feito num local que eu quero aqui indicar para vocês um dia, já que a gente gosta sempre de falar de viagens e lugares. Está aqui esse Ah, lugar. Gatinha, Universidade de Oxford, já fomos. na Grã-Bretanha, no Reino Unido, né? E aqui esse para vocês curtirem um pouquinho, colocarem na lista. Deixa eu até olhar aqui para vocês, porque tem uns aqui que eu sei que sempre. Ó, o Danilo já fazendo, já olhando passagem para o ano que vem. E a Hebe de Uma, carona. e a Hebe já dando um toque no Agenor para preparar as malas. Gente, Reino Unido, especificamente Inglaterra, não muito distante, não me lembro a distância agora, É mas perto de Londres. próximo de Londres, vocês têm a cidade de Oxford, e ali na cidade de Oxford, eles lideram esse projeto que eu vou comentar a seguir. E vocês têm, portanto, esta. É uma cidade muito bonita, pequena até, e no meio dessa cidade, simplesmente esse campus universitário, a capa do relatório ali ficou até cobrindo uma parte, e não é só isso, ele é maior que isso que vocês estão vendo na foto, né? Ali na universidade, de forma muito curiosa, no departamento de economia, justamente para tratar os dados estatísticos da pesquisa, existe um professor, eu queria até que vocês o conhecessem, Jean Emmanuel Deneve. Ele é ex-professor aqui da imagem, ele é o líder do projeto que, nesses últimos anos, tem feito esse relatório. E eu vou voltar a comentar um pouquinho sobre ele também. Ele é interessante, ele é um economista, mas o projeto ele é um projeto que pega multidisciplinar, pega várias áreas, mas ele cuida dos dados estatísticos, porque você vai ter uma ideia do que vem pela frente. Tem três instituições envolvidas, um centro de pesquisa do bem-estar, olha ali, da universidade, que é a mentora do projeto. A Gallup International, a Gallup é aquela que também está presente no Brasil em mais 160 países, é um instituto de pesquisa americano já há muitos anos. Olha, cerca de 90 anos existe a Gallup, hein? Só para o sobrenome da pessoa que fundou, né? E eles está entre os centros de pesquisa de questões ou políticas ou sociais mais importantes do mundo. Quem realiza as pesquisas e todo tipo de pesquisa para ver se as pessoas se sentem felizes ou não em 147 países, centenas de línguas diferentes, é justamente o Instituto Gallup. Então, o Instituto Gallup, ele realiza a pesquisa. E, por fim, a consolidação é feita em Oxford, mas ela é divulgada pelo departamento das Nações Unidas, da ONU, e é esse que chegou a nós. Amigos, vou dar um resumo para vocês aqui nos próximos 5 minutos de um relatório que tem 260 páginas. E lá no começo você tem, olha, vou mostrar 3 páginas aqui, não dá nem para ler, eu sei. Aqui estão 147 países, então imagine que eles utilizam alguns critérios. Eu queria chamar a sua atenção para os critérios que levam eles a considerarem um país ou as pessoas felizes ou não. São 6, tá bem? O primeiro deles é um critério técnico.
que é conhecido por alguns de vocês aqui da área financeira, da administração, que é o PIB. Qual é a renda média do brasileiro? Qual é a renda média do finlandês? Então você pega todas as rendas, coloca pelo número de. Tem um cálculo mais complexo, ok? Mas o número de habitantes, e enfim chega-se a uma renda média. Então, países que têm uma condição financeira melhor têm um potencial de estarem mais tranquilos e com menos estresse, com menos preocupação e, portanto, mais felizes. Embora, já antecipo para vocês que o relatório revela que os países mais ricos não estão entre os países mais felizes. Olha que interessante. Aí aquela frase clássica assim, o dinheiro não compra a felicidade. Alguns dizem assim, mas ajuda, hein? Ajuda um pouco. Esse relatório vai nessa linha. O dinheiro ajuda, porque se você está sem condições, as preocupações e o estresse são maiores. Mas o fato de ter o dinheiro não te traz a felicidade. Esse relatório, mais uma vez, mais um ano que deixa claro isso. E alguns dos países, eu nem vou citar aqui agora, alguns dos países mais ricos do mundo hoje estão com um grau de felicidade em descida, num grau, num nível descendente, num gráfico descendente. Bom, continuando aqui, algumas coisas são interessantes desses 6 critérios. O outro é uma coisa que eles buscam. O primeiro é bem objetivo, o segundo é um pouquinho mais subjetivo, é uma percepção da população se eles se sentem com uma rede de apoio social. Aliás, aqui é tão interessante, gente. Teve país que, olha que coisa curiosa, que entrou agora no top 10, Gatinha, como por exemplo a Costa Rica, porque eles têm um grau de relacionamento muito intenso. Inclusive, o relatório ele é tão cheio de detalhes. Eu precisei pedir para uma inteligência artificial me fazer uma análise das 260 páginas e me trazer os destaques para eu comentar de passagem aqui para vocês. Porque eles chegam a pesquisar com uma profundidade, por exemplo, os países em que as pessoas elas fazem as refeições com outras pessoas. E aqueles que a maioria das pessoas almoçam ou jantam, por exemplo, nessa rede social, mais isoladamente. Uma conclusão só para causar aqui uma curiosidade, chamar a atenção de vocês. Países em que pessoas são mais isoladas socialmente, inclusive nas refeições, são países que têm pessoas mais infelizes. A questão social e de relacionamento. Olha só, nesse momento, inclusive, a gente está tendo isso aqui. Você deixa suas atividades, alguma coisa, podia estar assistindo sozinho um filme, alguma coisa, para ter uma relação social com a gente aqui nesse momento. Pessoas que buscam uma rede de apoio social nos momentos mais difíceis e encontram uma rede de apoio, está revelado nesse relatório, e você vai se impressionar quais são os países que estão lá no final da fila. Como isso faz bastante sentido. Bom, só para, como eu disse aqui, uma rápida degustaçãozinha aqui para aqueles que gostam de pesquisa, e esse dado sobre felicidade é importante. Terceiro, também é um item mais objetivo, mais fácil de medir, que é medido já nos países, a expectativa de vida, gatinha. Detalhe, não só a longevidade, mas a longevidade com qualidade de vida, por isso que é a expectativa de vida saudável. Aqui entra as Blue Zones, né? Então, mas esses países é um dos 6 critérios, né? Eu vou passando aqui um critério muito interessante que me chamou a atenção, é o sentimento de liberdade. Deixa eu fazer um rápido comentário com vocês aqui, nesse quesito de liberdade, por quê? Os estudos desses pesquisadores revelam o seguinte: pessoas que moram em países em que elas sentem que elas têm mais liberdade de escolha, elas são mais felizes. Quando a liberdade é cerceada, e a gente tem vários países que estão no meio do caminho, e alguns mais ditatoriais, as pessoas são mais infelizes. Elas não sentem liberdade de escolha.
como, por exemplo, e tem países que são até ricos e que têm esse problema, como, por exemplo, países em que você não tem total liberdade de escolher em que escola você vai colocar os seus filhos, se tem uma escola confessional com valores, ou se não, você tem que seguir a cartilha que é determinada pelo governo, né? Países comunistas têm muito nessa linha, e alguns estão no meio do caminho, isso é um baita problema. Curiosidade, liberdade é um dos itens que eles relacionam com a felicidade. E eu continuo aqui na nossa listinha para avançar um pouco mais aqui, amigos. Mais dois itens. O próximo, também muito curioso, a generosidade. Eles relacionaram, numa pesquisa, que o sentimento de que as pessoas no país são mais generosas é um contribuidor para o nível de felicidade das pessoas. Existem alguns países, eles até ilustram assim: olha, você sabe que se você esquecer a carteira em algum local, ela será devolvida, porque as pessoas têm uma cultura e você crê na generosidade deles. Eu sei que vocês já devem estar pensando assim: a gente está meio mal em vários itens aí, né? Como país. Você está pensando assim porque você não viu o último ainda, o sexto critério. Vai piorar, gente. Deixa eu já colocar aqui para não deixar expectativa negativa. Eu gosto da expectativa positiva. E o sexto item, Gatinha, esse a gente tem alguns probleminhas aí, que é a sensação, a percepção relacionada à Ixi, corrupção. aí ferrou. Os estudos revelam assim, claro, gente, estamos falando de 147 países, tudo quanto é tipo de país que você possa imaginar, países assim mais liberais, mais conservadores, países mais comunistas, países que têm uma abertura e liberdade religiosa, liberdade de família, e assim por todo tipo de país. A percepção de corrupção influencia diretamente nos estudos, repito, a sensação e a compreensão, autocompreensão de felicidade. Quando você sente que o seu país é um país corrupto, de pessoas corruptas e de que pessoas que na primeira oportunidade vão trapacear, vão fazer isto é um índice relacionado. Bom, gente, 260 páginas para comentar esses itens que eu estou falando aqui em 10, 15 minutos. Então, imagine que vai longe isto. Mas deixa eu voltar aqui mais um detalhe para mostrar para vocês. Só para fechar essa parte do relatório, mas um relatório muito rico. Aqui, aquela página que não dava para vocês lerem, eu coloquei em destaque aqui. Então, vocês só imaginem que cria-se um score aqui, né? Uma média de uma medição que vai de 0 a 10, e aqueles 6 critérios, há um sétimo que é uma média mais de estatística aqui, que não vem ao caso o detalhe agora, mas os países, você está vendo aqui várias cores, aqui é a Finlândia, esse número um, né? Ele tem alguma pontuação para o critério um, 2, o 3, o 4, 5, 6, estão aqui em cores, e aí varia de 0 a 10. A Finlândia, que é o país considerado mais feliz, que teve um score, uma nota melhor em cada um desses itens, ele tem nota 7,7, Gatinho. Baixo. O país que mais feliz é considerado tem 7,7. E eu vou só fazer um comentário. Eu vou lá para o final da fila. Se alguém se interessar com isso aqui, você vai precisar. Eu posso dar acesso também, ajudo em algum caso, para você ler um pouquinho mais em outro momento. Mas os países do final da fila, eu até peguei aqui alguns, número 137, Eswatini, Oh, Lesoto, Camarões, Iêmen, Congo, Botsuana, Zimbábue, Malaui, aí os três Líbano. piores, amigos. Líbano, aquele clima de guerra, não tem como ser feliz, né? Uma família feliz, crianças felizes, adultos felizes. O Líbano, a Serra Leoa e o pior país desse Afeganistão. estudo é o Afeganistão. Se você olhar a notinha dele aqui, está
está Puxa vida. 1,3. Coisa triste, né? Uma pena ter esses dados aqui, mas estou levando aqui, trazendo para vocês, está aqui um ranking e esses países. Voltando ao Jean Emmanuel, que lidera todo esse estudo, ele usou uma frase muito interessante, referindo-se à Finlândia, e essa frase eu reservei aqui para a gente, para não deixar passar por alto, se referindo àquela menininha finlandesa, aquela família e os demais, ele diz assim, ó, eles não são pessoas felizes, alegres, dançando nas ruas. Às vezes eu tenho a impressão de que ele estava se referindo ao nosso carnaval aqui, né? Mas eles não são pessoas assim, mas estão muito contentes com suas vidas. E ele completou dizendo, dentro dos critérios aqui que vocês me ouviram falar, eles são ricos, assim, tão bem, são saudáveis, têm conexões sociais, têm apoio social e têm uma conexão com a natureza. Isso é um comentário do líder do projeto, especificamente sobre os finlandeses. E aí está o relatório, e por isso eu trouxe esse tema aqui para hoje. Amigos, eu queria fazer um comentário nessa reta final da nossa reflexão hoje. Antes, eu queria até comentar com vocês o seguinte: na semana passada, e nas 2 semanas, nós falamos sobre um tema que revelou que nós podemos ter dois tipos de visão em relação às coisas que acontecem no mundo. Uma visão material, uma visão secular, uma visão científica, uma visão bem humana das coisas. Então, eu posso olhar para o que está acontecendo no mundo e olhar sobre a ótica, comentei isso com vocês, né? Sobre a ótica da política, sobre a ótica da economia, sobre a ótica social. Este relatório segue esta ótica. Tanto que você vê assim alguns critérios, e isso é muito bom, porque ele traz reflexões para nós, seres humanos. Mas a ótica humana, ela é limitada. Você acha que todos esses 6 critérios, ele contemplou tudo que tem a ver com a vida de uma pessoa feliz ou de um país? Não parece que está faltando alguma coisa aí? Na semana passada eu comentei com outro texto que existe também a visão espiritual da vida. E amigos, é por isso que este ano, de forma muito especial, a gente está trabalhando com imagens. Eu posso olhar para a felicidade do planeta ou para a infelicidade, ou todas as coisas que estão acontecendo sobre a ótica humana e me beneficiar de estudos da ciência. Tem lições importantes para nós. Tem lições bem importantes. Se quiserem estudar um pouco mais esse tema, tem lições valiosas. Só que eu queria dizer para vocês hoje que existe uma visão espiritual que faz um mergulho mais profundo no tema da felicidade. Vou perguntar para vocês aqui, aonde a gente encontra essa visão espiritual da vida mais profunda? Danilo? Em Deus, exatamente. E como Deus revela para nós onde está uma orientação. Aonde eu poderia perguntar assim: olha, quais são os critérios para uma nação feliz? O relatório vai dar coisas boas, gente. Quero dizer a você que é ciência. Eu gosto de pesquisar, já pesquisei na minha vida academicamente e gosto de pesquisa. E a pesquisa traz benefícios para todas as áreas, mas ainda é uma visão limitada. Quando eu pergunto assim para a ciência, o que é uma nação feliz? Está aqui o critério, acabei de dar para você, e você pode ler depois as 260 páginas. Agora, eu posso fazer essa mesma pergunta para uma outra fonte de conhecimento. Que fonte é essa, amigos? A palavra de sabedoria da Bíblia, que é a palavra de Deus. Ali eu tenho uma visão espiritual mais profunda. E eu não vou terminar sem mostrar para vocês, porque eu fiz essa pergunta para a inteligência artificial, para a ciência, para a pesquisa, e está aqui o relatório, fiz um resumo aqui para vocês. Mas está aqui, a gente pode fazer a mesma pergunta para a palavra de sabedoria da Bíblia. Essa é a Bíblia que nós estamos utilizando nessa temporada, você sabe disso, né? Queria dizer a vocês que não precisa ser necessariamente contraditório aqui. Ela pode ser complementar. A palavra da Bíblia, ela complementa a ciência.
E, de certa forma, a Bíblia não se propõe a ser um livro de ciência, e nem um livro de matemática ou de estatística, mas ela complementa, de certa forma, a ciência. Eu queria até reforçar isso para vocês, porque hoje, particularmente, queria até mostrar aqui para vocês, eu recebi uma postagem de um dos nossos amigos, do nosso doutor Dantas, e obrigado por ter compartilhado, Dantas, esta matéria aqui, que o Conselho Federal de Medicina, aqui no Brasil, gente, criou uma comissão para entender o impacto da fé na saúde. Veja, quando eu falo aqui do Conselho, o CRM, o Dantas está aí com a gente, né, Tá. Dantas? Obrigado pela sua postagem, li a matéria, guardei essa matéria, porque eu quero acompanhar essa comissão, porque eu tenho certeza, Gatinha, que vão surgir artigos e publicações muito interessantes, científicas, sobre o efeito da fé, da espiritualidade, das pessoas que oram, das pessoas que leem a Bíblia. Vão surgir coisas muito interessantes, além daquelas que a gente já tem, e que interferem na saúde humana e também na felicidade humana. Então, veja, por esse motivo, e eu coloquei aqui essa imagem, Dantas, graças ao seu compartilhamento, muito obrigado, para mostrar que ciência e religião elas podem andar tranquilamente juntas. Aliás, foi Deus quem criou a ciência, não é? Agora, nós fizemos a mesma pergunta, amigos, sobre a felicidade, não só pelo relatório mundial que saiu dia 20, mas para a palavra de sabedoria da Bíblia. E aí encontramos algumas coisas muito interessantes. Eu queria colocar aqui para vocês um texto. Primeiro, quando a gente fala de uma nação, pô, temos um ranking de 147 nações. Finlândia em primeiro lugar, Afeganistão em último. 6 critérios. Qual é o critério de Deus para a felicidade de uma nação? Eu trago aqui para vocês no livro de Salmo, capítulo 33, verso 12, ali na palavra de Deus. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Danilo, a expressão que você usou agora há pouco, quando eu perguntei de onde pode vir essa informação e você apontou para cima, a sua expressão revelou esse texto do Salmo. Feliz é uma nação que tem a Deus como sempre, Deus criador de todas as coisas. Eu não vou criar um ranking de 147 das nações que temem a Deus e as que estão se afastando de Deus. A gente percebe que o mundo afora ela escapa como nação. Mas é um assunto para a gente pensar. Está aqui uma resposta da Bíblia para nós, em termos de nação. Mas eu queria agora trazer a resposta da Bíblia, porque a gente pode estar, talvez em qualquer país que a gente estivesse, a gente poderia chegar à conclusão: a minha nação não é uma nação tão feliz, não é uma nação que teme a Deus. Podíamos estar em outros lugares. E estamos aqui. Mas a pergunta principal agora, e eu, independentemente de onde eu estou, se eu estou agora aí em Toronto, Erci, se eu estou aqui no Brasil ou em qualquer canto desse mundo, qual é o critério de Deus para a felicidade nossa? Eu tenho agora algumas respostas para você guardar no coração e eu vou compartilhar depois com vocês também lá no grupo. Amigos, vamos sair das nações e vamos trazer para nós individualmente. Está aqui. Como é feliz quem teme o Senhor, olha, mesma expressão também, né? De certa forma, e quem anda em seus caminhos. Eu queria guardar uma palavra aqui: os caminhos do Senhor. Amigos, aqueles que gostam de pesquisa, o Relatório Mundial da Felicidade não fez nenhuma relação da felicidade com a espiritualidade. Zero. Uma falha, né? Nenhuma relação da religiosidade, da fé com a felicidade. Nenhuma. Eu coloquei e vou colocar mais 2 outros instrumentos de inteligência artificial para mapear o relatório.
Mas o primeiro já me deu uma resposta. Eu fiz perguntas nessa direção. O que a ciência, através desse relatório, trouxe de relação entre esses dois tópicos? A resposta está até aqui no meu celular, nesse momento. Foi assim: o relatório não tocou neste assunto. Por isso que eu digo que agora a palavra de sabedoria vai se complementar, por um motivo muito simples. Na ótica de Deus, felizes são aqueles que andam no caminho do Senhor. E aí, amigos, a gente complementa isso aqui e eu trago esse complemento para vocês agora de imediato. Guardem aí a palavra caminhos, tá bem? Caminhos de Deus. Quando eu olho para essa menininha da nossa imagem aqui e penso em caminhos, eu não sei quantos de vocês aqui estão aqui com a gente. Não sei se a Milena está aí com a gente também, né? Estou pensando aqui em algumas pessoas. Quando eu olho para essa menininha aqui, gente, dessa nossa foto símbolo de hoje, eu diria o seguinte: uma menininha como essa, nossos filhos, temos alguns pais aqui com crianças pequenas, as pessoas que estão ao nosso redor, nossa família, nós precisamos prover aqueles itens que os relatórios trazem para nós da pesquisa de felicidade, para tornar as nossas crianças, nossos idosos, nossos adultos, nossos familiares e amigos felizes. Nós precisamos, aqueles itens são importantes, mas eu vou dizer o seguinte para vocês hoje, especialmente aos pais. O que mais as nossas crianças precisam não são só daqueles itens, mas de a gente ensinar os caminhos de Deus para as nossas crianças. Alguns países nem estão mais permitindo essa liberdade aos pais. E aí eu trago para vocês, pais, esse texto da palavra de sabedoria, que se a felicidade está ligada aos caminhos de Deus, o que eu preciso fazer com essa menininha e com os nossos filhos? Aqui o que dizem Provérbios: ensina a criança aonde? No caminho de Deus, em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse é o nosso papel, ligado ao ensino das nossas crianças, para que sejam verdadeiramente felizes. E os ensinamentos, tá aqui, ó. Quando eu olho para essa família que tem várias condições muito positivas lá na Finlândia, eu me pergunto assim, né? Puxa, será que os pais estão colocando essas três menininhas no caminho do Senhor? Que essa é a felicidade mais profunda. Ela vai além das redes sociais de apoio, além do PIB e assim por diante. Vai nos caminhos que levam à eternidade. Amigos, tem mais um texto aqui para vocês, nessa sequência de provérbios. Como é feliz o homem que acha sabedoria. Olha mais uma palavra-chave aqui ligada à felicidade. Então, no relatório lá da ONU, está ligado a PIB, está ligado a outras questões como liberdade, como corrupção, mas na Bíblia a felicidade está ligada a caminhos do Senhor, a sabedoria, porque a sabedoria é mais proveitosa do que prata e rende mais do que ouro. Então, até aqui o PIB é importante, a renda é importante, mas ela não é o suprassumo da felicidade. E ainda olha esse texto, os caminhos da sabedoria. Uniu as duas palavras-chave aqui. São caminhos agradáveis. E todas as suas veredas são de paz. Amigos, olha outra palavra aqui, gatinha. A felicidade na Bíblia é relacionada com caminhos de Deus, com caminhos de sabedoria, com caminhos de paz, que é o resultado dela. Então, eu trago mais esse texto para deixar com vocês. Quem são as pessoas verdadeiramente felizes, segundo a palavra de Deus? Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Está aqui mais uma outra expressão. E lhe obedecem, aqueles que seguem, é seguir os caminhos. E aí, num último texto nesta série, no livro do Apocalipse, assim, quem são as pessoas felizes? São felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, as palavras de Deus.
e guardam as coisas nela escritas, né? Guardam no coração, pois o tempo da volta de Jesus está próximo. Assim, amigos, a felicidade, segundo a palavra de sabedoria da Bíblia, tem outros critérios bem diferentes do relatório que eu apresentei no início. Os critérios, eu vou destacar 4 aqui, são os caminhos de Deus, a sabedoria que vem de Deus, a palavra de Deus que está à nossa disposição, e o resultado é uma vida com a paz que vem de Deus. Vejam que na Bíblia a conexão com Deus ela é chave em todos estes aspectos. Por isso, aqueles que buscam uma visão espiritual vai ver nesses relatórios algo que o olho ainda não viu, ouvido não viu e nem passou na imaginação humana. Os critérios humanos são bons, mas são limitados. Os critérios de Deus são superiores. E eu deixo, portanto, com vocês a imagem dessa menininha. Esperamos que o Senhor a proteja, cuide dela, da sua família, como cuide das outras pessoas, não só da Finlândia, mas também no Afeganistão e em todos os outros lugares e aqui na nossa família. E vamos ter sempre em mente que a verdadeira felicidade, e essa menina vai ser o símbolo para nós disto, é uma felicidade que é superior à da Finlândia. É aquela daqueles que andam no caminho, nos caminhos do Senhor. Vamos orar? Para nós estar nos céus, te agradecemos por esses momentos de reflexão, mas te agradecemos sobretudo, Senhor, porque o Senhor deixou na sua palavra de sabedoria mensagens com clareza sobre a felicidade que o Senhor deseja a cada um de nós. Nos ajude a termos isso em mente e a praticarmos aquilo que nós ouvimos da tua palavra, para que a gente possa seguir os teus caminhos, buscar a tua sabedoria, ler, estudar e colocar no coração a tua palavra, para que a gente possa obter a paz que vem de ti. Que o Senhor dê a cada um de nós esses itens na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gatinha, deixa eu chamar a gatinha para vir aqui do lado. Hoje teve algumas surpresinhas, né? A gente conversa sempre tanto sobre o tema que a gente vai abordar aqui, né, gatinha? Tem sido sempre muito inspirador as conversas, as suas sugestões, as suas leituras da palavra de sabedoria, trazendo sempre coisas tão maravilhosas. E às vezes eu reservo alguma surpresinha de imagem, alguma coisa para presentear você e a todos nós aqui, né? Que Deus nos abençoe neste tema, porque nós queremos que vocês sejam felizes, nós queremos ser felizes sempre, e Deus está nos reservando isso hoje e na eternidade. Amém. Amém.